Número legal, declara aberta a presente sessão. Convido o senhor deputado Francisco Oliveira para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmos, versículo 54, Deus é o meu socorro. Ao diretor do coro com instrumentos de cordas, quando vieram os gentes de Zif anunciar a Saul, Davi encontra-se escondido no meio do nós. Ó meu Deus, pelo vosso nome, salva-me, pelo vosso poder, fazei-me justiça. Ó meu Deus, ouvi a minha prece, presta ouvidos às palavras da minha boca. Os soberbos levantarão-se contra mim, e os tiranos procuram a minha vida, sem terem a Deus presente. Mas Deus é o meu socorro, o Senhor é quem me sustenta. Deputado Thales Barreto, registra a presença, por favor. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Desculpa, a ata... Tenho que voltar com a ata, né? Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Perfeitamente, senhor presidente. Processo 0950, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que concede revisão geral anual da remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0964 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0973. Ministério Público do Estado de Goiás. Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado de Goiás. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0974, Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e da outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0977, Governadoria do Estado de Goiás. Concede revisão anual dos servidores, dos subsídios e dos proventos do pessoal civil e militar, ativo e inativo, e pensionistas, inclusive empregados públicos do Poder Executivo Estadual da forma que especifica. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0978, Governadoria do Estado de Goiás, dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos profissionais de cargos efetivos dos quadros do Magistério Público do Estado de Goiás e da outras providências. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, ofício em resposta aos senhores deputados. Deputado Antônio Gomide, deputado Bruno Peixoto, deputado Paulo César, deputado Wagner Camargo, deputado Paulo Trabalho, deputado Iso Moreira, deputado Carlos Cabral e Henrique Arantes. Dê ciência aos senhores deputados e ao arquivo. Somente esse expediente, senhor presidente. Perfeitamente. Senhores deputados, há inscrição aqui para o pequeno expediente. Alguns deputados abriram mão, o deputado Alisson Lima abriu mão, o deputado Antônio Gomide abriu mão também. Perdão, nós temos a apresentação de matérias. O momento é oportuno para a apresentação de matérias antes do pequeno expediente. Primeiro, o deputado Gustavo Seba. Boa tarde, senhores conselheiros, senhor presidente, deputado Humberto, nossos próximos conselheiros, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas dos Municípios. Quero aqui já adiantar, deputado Humberto, meu voto favorável a Vossa Excelência para o Tribunal de Contas dos Municípios. Terá nosso total apoio em representar essa casa no tribunal, como já nos manifestamos, mas já quero aqui de antemão dizer que conte com o nosso apoio, porque você vai representar os municípios lá verdadeiramente
no interesse da população, representando o que essa casa representa para os municípios. Senhor presidente, quero apenas apresentar aqui um requerimento ainda de algumas homenagens, títulos que nós apresentamos honoríficos ainda do ano de 2019, mas que ficou faltando aí alguma questão legal para serem apresentados. Muito obrigado. Deputada delegada Adriana Corse. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, meu querido companheiro, deputado Humberto Aidar, que eu faço questão hoje de votar sim pela sua indicação com muita honra. Apresento vários requerimentos e projetos de lei, senhor presidente, em especial para o governador e a primeira-dama, presidenta da Organização dos Voluntários de Goiás, solicitando ampliação da rede de atendimento do Restaurante do Bem para todas as unidades da UEG no estado de Goiás. Obrigado, senhor presidente. Deputado Paulo Trabalho. Apresentar aqui requerimentos, senhor presidente, solicitando da Goinfra e do Governo do Estado recuperação de trechos na GO 142, entre Santa Teresa, Trombas, Formoso, Montevidéu do Norte até Mata Azul, e também um trecho da GO 132, que liga o município de Colinas do Sul a Niquelândia, devidamente formalizado, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, fazer entrega do requerimento e aproveitar a oportunidade para, em nome da casa, cumprimentar o vereador Santana Gomes, aguerrido vereador de Goiânia, e que tivemos a oportunidade de compartilhar aqui nesta casa um mandato de deputado. Então, que seja bem-vindo o nosso querido Santana Gomes. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Paulo César. Boa tarde, senhor presidente. Quero apresentar aqui, senhor presidente, o projeto de lei para a campanha de outubro rosa para prevenir o câncer de mama. Quero apresentar vários requerimentos do trecho da GO 180, pedido da vereadora Anias de Caiapônia, ligando o ponte da construção, ligando Caiapônia Piranhas, Crixá Mozarlândia, GO 427, e a 194 baliza a Doverlândia, porque está um trecho caótico, precisa escoar as nossas mercadorias do estado de Goiás, e que o governo poderia fazer o seu papel de organizar o nosso estado de Goiás, senhor presidente. Deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde a nobres deputados e deputadas. Saudar de forma carinhosa aqui, além do ex-deputado, mais vereador Santana, Luciana, nossa primeira-dama, esposa, juntamente com o filho, esposa do nosso próximo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, o qual eu tenho convicção que essa casa vai votar unanimemente, por merecimento, por capacidade, por justiça até. Parabéns, Humberto. A primeira-dama Luciana está aí. Eu tenho certeza que seu coração bate mais forte. Presidente, eu quero apresentar um projeto que dispõe sobre a comunicação da Central de Transplante de Órgãos com pacientes receptores através de todos os meios de comunicação possíveis no âmbito de Goiás, no estado de Goiás. Tendo em vista que essa batalha ganhou mais um adversário, que são as ligações de telemarketing, que acabam gerando grandes dificuldades em contratar pacientes receptores. Então, é importante a gente ver isso, e é um projeto apresentado pela minha assessoria. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Thales. Deputado Rafael Gouveia. Presidente, muito boa tarde, nobres deputados, deputadas. Presidente, apresentar aqui um requerimento direcionado à Goinfra, para que a gente possa fazer o reparo e manutenção ali da GO na entrada da cidade de Caldas Novas. E já aproveitar aqui, senhor presidente, para fazer aqui menção da visita honrosa aqui do nosso presidente da Câmara de Caldas Novas, meu amigo vereador Marinho, e que eu tenho certeza, Marinho, que na próxima legislatura você vai estar aqui nessa Casa de Leis, representando a cidade de Caldas Novas e toda aquela região. Cumprimentar também o João, presidente do PROCON no município, ao Claudinho, secretário de Saúde, e parabenizá-los pelo grande trabalho que vocês vêm fazendo ali junto ao nosso prefeito, Kleber Marra, transformando a cidade de Caldas Novas. Obrigado, senhor presidente, e ao nosso próximo conselheiro Humberto, conte comigo e desde já parabéns, amigo.
Deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Apresentando 2 requerimentos junto à Goinfra. Primeiro, solicitando a rodovia, melhoramento na rodovia GO 070 e 164. Um requerimento que favorece ali a população do estado de Goiás e região. E referendando pedidos também do vereador ali da cidade de Goiás, vereador Agnello. Solicitando também a Goinfra a sinalização da rodovia GO 305, que liga Cumari a Anhanguera. Obrigado. Muito obrigado. Deputado Tião Caroço. Senhor presidente, eu quero registrar a presença de uma pessoa muito ilustre, que é a Luciana, que está ali presente, esposa do nosso querido, praticamente ex-deputado, futuro conselheiro, e dizer que ela está de parabéns, mas muito mesmo, porque aguentar esse magrão não é fácil. O magrão é muito bom companheiro, mas também é difícil ter paciência com ele. E ela tem paciência, é companheira, é amiga, é irmã, é um exemplo da mulher para qualquer homem no Brasil. Parabéns, magrão, por essa senhora que você tem. E parabéns a você, Luciana, por esse maridão que você tem. Obrigado. Deputado Wagner Neto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares. Senhor presidente, eu venho apresentar alguns requerimentos aqui devidamente formalizados, né, a respeito da roçagem da GO 070, no trecho ali entre Umas e a cidade de Goiás. Também a respeito da manutenção da GO 230 Wagner Camargo entre o município de Itapuranga e Uruana. Também solicitar aqui a manutenção da GO 525 entre o município de Itapuranga e Goraíta. E também solicitar aqui um pedido da Goinfra para a pavimentação asfáltica da GO 230, trecho entre a GO 164 e o município de Matrinchã. Deputado Lucas Calil. Boa tarde, senhor presidente. Quero também cumprimentar a Luciana, esposa desse grande amigo, um pai que eu tive aqui nesses quase 8 anos, Humberto Aidar, que ainda deputado, mas muito em breve tomará posse ali como conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. Mas trago aqui, senhor presidente, um requerimento verbal pedindo e solicitando à Enel, empresa de energia, que possa fazer os reparos necessários para a cidade de Mimoso. É um pedido do nosso vereador Zezinho. Eu fui em loco verificar a péssima prestação de serviço que está acontecendo naquele local. Portanto, a gente faz essa reivindicação mais do que justa, porque isso tem realmente agonizado e prejudicado muito a vida dos produtores rurais, do setor produtivo, das famílias, enfim, de toda a sociedade ali de Mimoso de Goiás. Fica aqui o nosso pedido para que a Enel possa, de fato, consertar e entregar o serviço para aquela cidade. Muito obrigado. Deputado Carlos Cabral. Boa tarde, presidente. Quero solicitar de Vossa Excelência, presidente, que possa fazer aqui anotações nos anais dessa casa sobre as visitas ilustres que nós recebemos aqui nessa tarde. O vereador Marinho Câmara, presidente da Câmara de Caldas Novas, meu colega de partido, obrigado pela presença aqui. E que junto com ele, senhor presidente, registre aí como visita honrosa o Nelber, o Marcos Paulo, o João Guimarães e o Cláudio Costa, que nos dão aqui a honra de estarem conosco nessa tarde. Presidente, apresento aqui um requerimento solicitando a prorrogação da Frente Parlamentar de Apoio aos Consórcios Públicos, que é uma frente de minha autoria, que está perto de vencer o prazo. Eu já solicito de Vossa Excelência a prorrogação. E também apresento um projeto de lei que institui o Dia Estadual da Policial Feminina no Estado de Goiás, em comemoração também nessa Semana da Mulher. Muito obrigado, presidente. Deputado Wilde Cambão. Boa tarde, presidente. Apresentar 3 requerimentos do presidente. 2 reforçando o pedido de intervenção junto à Secretaria de Estado de Cultura, Pecuária e Abastecimento, e outro para a GEAB. E o terceiro, homenageando meu amigo, o prefeito Carlinhos do Mangalongama, com o título de cidadão goiano. Quer ser um amigo também, eu tenho certeza que o senhor vai assinar junto comigo. Merecido, merecido. Deputado Coronel Adailton. Muito boa tarde, senhor presidente, nobres pares, senhoras deputadas Eda Borges e Adriana Corse. Senhor presidente, apresento o requerimento
que, após aprovado pelos nobres pares, seja encaminhado ao prefeito de Goiânia e ao secretário municipal de mobilidade, visando a instalação de um semáforo aqui no cruzamento da Avenida PL1 e a Avenida Olinda, aqui no setor Parque Los Andes, para facilitar o nosso acesso e a nossa saída, porque está horrível aqui. Acho que todos estamos enfrentando, os servidores, os deputados, os nossos visitantes, tanto a chegada quanto a saída aqui da nova Assembleia. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Chico Agere. Boa tarde, senhor presidente e nobres deputados. Um projeto de lei a esta casa instituindo o programa de assistência aos órfãos do Covid-19. Muito obrigado. Deputado Cláudio Meirelles. Fura fila por conta de jeito de idade mesmo? Senhor presidente, eu apresento nesse momento, senhor presidente, eu apresento nesse momento, com assinatura de todos os deputados dessa casa, em lembrança do colega falecido, deputado Júlio da Retífica, dando nome à Sala das Comissões de Constituição e Justiça e Redação Mista no Palácio Maguito Vilela, da Assembleia Legislativa. Vem com a assinatura de todos os deputados em reconhecimento os grandes e relevantes trabalhos que o colega Júlio da Retífica fez nessa casa. Eu quero agradecer a todos os deputados por ter assinado, junto comigo, essa propositura, dando o nome da Sala das Comissões, deputado Júlio da Retífica. Muito obrigado. Deputado Tiago Albernaz. Boa tarde, senhor presidente, a todos os amigos, nobres pares. Presidente, nessa tarde eu apresento 3 requerimentos devidamente formalizados, todos eles endereçados à Goinfra, solicitando que possamos estar instalando redutores de velocidades ali na GO 174, que corta o município de Montes Claros, e também solicitando ali um recapeamento asfáltico que liga ao município de Diorama, tendo em vista que essa rodovia foi recentemente restabelecida e que já se encontra em situações necessárias de manutenção. Apresento também, senhor presidente, um projeto de lei que estabelece um prazo maior na vida útil dos veículos utilizados para o transporte escolar no nosso estado, tendo em vista que muitas das nossas frotas são frotas já com uma data um pouco avançada de fabricação dos veículos, mas com conservação permanente. Quero aproveitar o uso da fala para cumprimentar aqui o nosso presidente, Ministério Público do Estado de Goiás, Ayrton Vec, amigo que vem prestigiar essa sessão plenária nessa tarde, dizer que o senhor é sempre muito bem-vindo a essa casa, viu, amigo? E que eu tenho certeza que a parceria desses dois poderes contribui muito para o desenvolvimento de todo o nosso estado e da população goiana. Presidente, devidamente formalizado todos os requerimentos, apresenta a mesa diretora. Muito obrigado. Senhores deputados, eu quero fazer o registro da presença honrosa do nosso Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, doutor Ailton Vec, também o subprocurador, doutor Ciro, agradecê-los pela presença, visitando aí a nossa nova Casa de Leis, o nosso novo plenário, e agradecer também, fazer aqui um reconhecimento da parceria e da ajuda deste importante órgão que é o Ministério Público do Estado de Goiás em todos os pleitos da Assembleia Legislativa, do Executivo. Nós tivemos, durante esses 3 anos da gestão do governador e da nossa gestão, e que o doutor Ailton está à frente do Ministério Público, várias discussões e temas importantes para a vida da população do Estado de Goiás. Eu quero aqui abrir um parênteses e reconhecer a todos a importância da união dos poderes e do diálogo que nós tivemos ao longo desses anos para avançar nas pautas do nosso Estado de Goiás. Então aqui, doutor Ailton, o senhor é sempre muito bem-vindo, doutor Ciro, todos os membros do Ministério Público do Estado de Goiás, e muito bem-vindo aí à nossa nova casa. O senhor viu que ficou bonita, à altura do Poder Legislativo do Estado de Goiás. Nos sentimos muito orgulhosos e honrados com a sua presença nesta tarde. E, ao mesmo tempo, agradecer a presença também honrosa do vereador de Goiânia, ex-deputado desta casa também, Santana Gomes, que é um grande amigo que nós temos. Muito obrigado pela sua presença. Tem a palavra o deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, para devolver
5 processos da comissão executiva. E também para cumprimentar o doutor Vec, Ailton Vec, meu companheiro lá de Itumbiara por muitos anos. Morou lá em Itumbiara, viu, presidente? Muito trabalhador, sério com tudo que faz. Seja bem-vindo à nossa casa. Sempre somos muito bem recebidos lá no seu gabinete. Por isso, nós agradecemos, cumprimentamos também o outro nosso procurador. Cumprimentar a Luciana. Luciana, seja bem-vinda. Parece que é uma de poucas vezes que você vem a esse plenário, a esta casa. Quer dizer, aqui é a primeira vez, né? Que Deus abençoe o nosso deputado, companheiro de muitos anos, Humberto Aidar, pela competência dele, o companheirismo, a seriedade. Com certeza, ele vai nos deixar aqui, vai ficar uma lacuna, claro, mas ele será muito bem recebido e será muito importante no Conselho de Contas dos Municípios. Ele será votado daqui a pouco, o nome dele, com certeza será por unanimidade, pelo trabalho grandioso que ele fez aqui nesta casa. Parabéns, um abraço. Hoje é um dia de muitas visitas honrosas para todos nós. Também quero registrar a presença do nosso reitor da Universidade Estadual de Goiás, Antônio Cruvinel, que está nos honrando com sua visita aqui também, e registrar que hoje é aniversário do deputado Virmontes Cruvinel. Desejar muita saúde, muita paz, muitas felicidades. Os parabéns a você e agradecer, né, por contribuir tanto para o Parlamento do Estado de Goiás. Parabéns ao deputado Virmontes Cruvinel. Agradecer a presença da nossa amiga Luciana, esposa do deputado Humberto Aidar, o seu filho, que também está aí presente. Pedir para o deputado Santana ficar um pouquinho mais afastado da Luciana, porque pode contagiar, né, deputado? Então, estamos em época de pandemia ainda, por favor. Senhores deputados, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Peraí, revogo o despacho, deputado Charles Bento tem a palavra. Quero registrar aqui a presença do nobre vereador Bruno Lampião, da cidade de São Luís de Montes Belos, presidente. Tenham todos uma boa tarde. Obrigado. Bem-vindo, vereador Bruno de São Luís de Montes Belos. Apresentação de matéria? Não, registrar uma presença honrosa aqui também do meu pai, meu maior incentivador na vida pública, senhor Salim Marcelino de Oliveira. Muito obrigado pela presença, pai, aqui no plenário da nova Assembleia Legislativa de Goiás. Opa, muito bem, muito bem. Bem-vindo aí, o pai do deputado Cairo Salim. Tenho certeza que o senhor ensinou muito esse menino. Ele tem que aprender muito ainda, mas pode ter certeza que os seus bons exemplos é que o conduziram a ser esse grande responsável e trabalhador parlamentar. Parabéns, senhor Salim. Senhores deputados, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Todos os deputados, com exceção do deputado Gustavo Seba, abriram mão do pequeno expediente. Então, nós temos só um inscrito. Deputado Gustavo Seba fará o uso da palavra para o pequeno expediente por 5 minutos, sem direito à parte. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Prometo ser breve, que entendo que hoje é uma sessão importante para essa casa. Já cumprimento a família do deputado Humberto, com muito orgulho nós vamos estar votando nele para nos representar. Deputado Santana, seja sempre bem-vindo à sua casa. E, infelizmente, cumprimento a todos as demais visitas, mas, infelizmente, o tema que me traz aqui hoje, senhor presidente, não é tão amistoso. Nós recebemos, senhor presidente, uma denúncia extremamente grave, que eu não poderia deixar de trazer para essa casa, em relação ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que, para contextualizar, quando o ex-presidente Michel Temer fez uma ampliação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, senhores deputados, e lá foi feita uma ampliação, deputado Antônio Gomide, dessa área de preservação. Inclusive, o Estado de Goiás teve que ceder, né, uma área para esse parque. Nós somos extremamente favoráveis à criação desse parque, que fica todo, doutor Hélio, na região de Goiás, que é importante para o turismo, mas também para a preservação ambiental.
biodiversidade do nosso estado tão rica, porém, foi desapropriado, doutor Hélio, desapropriado não, foi colocado dentro da área de desapropriação 540 famílias, calungas, pessoas que vivem da terra e dentre tantas outras pessoas que às vezes até não moram lá, mas são proprietários legítimos e com escritura. E o governo federal simplesmente falou, olha, está desapropriado. E não pagou ninguém até hoje. Ninguém. E agora, recentemente, eu fiquei sabendo, recebi um goiano, um amigo pessoal, o Domini, no meu gabinete, ele me contando. Chegaram lá, deputado Alisson, o pessoal do ICMBio invadiu a propriedade dele, por ser invasão, a propriedade é dele, está no nome dele. E falou, olha, você sai daqui e nós vamos destruir a sua propriedade, as suas benfeitorias. E pegaram uma motosserra e destruíram cabanas, área de camping, da propriedade que é dele, escriturada. E está aqui, ó, até a escritura, o nome dele. Não pagaram um centavo e falaram, não, mas isso aqui é do governo federal. Não, não é do governo federal, não. Isso é privado. E o mais grave é que, na época, o governador Marconi cedeu a área do Estado, o Dr. Zé Elton também, todos nós somos favoráveis, porém, existia uma área de mais de 600 mil hectares, área de proteção de pouso, área de preservação do Estado de Pouso Alto, que para o Estado ceder, essa casa tem que votar. E ninguém votou, e eles estão lá, peraí, como é que isso funciona? Como é que a área foi doada sem ser votado, sem cumprir o ritual legal? Além disso, senhores deputados, foi embasado aí na lei de desapropriação, né, para poder desapropriar essas propriedades. Porém, ninguém foi pago, rito nenhum foi cumprido, doutor Hélio. Não existe nada trazendo segurança jurídica para isso. E agora, sabe o que é pior? Esses fiscais que estão indo lá, inclusive me chegou uma denúncia extremamente grave. Um fiscal chamado José Fernando dos Santos Rabelo está cobrando propina dos goianos para poder não incomodar, para não meter motosserra em cima de propriedade rural, em propriedade de calunga, em propriedade de empresário, em propriedade de agricultor. Esse cidadão já apontou até arma para pequeno produtor, para gente que vive dessa terra, para goiano, e falou que, olha, a lei que me rege é só do governo federal, porque ninguém manda em mim de governo de estado, vocês não adianta vir com lei estadual, então nós vamos abrir uma CPI nessa casa e vamos ver se esse cidadão não vai vir aqui responder pela lei. Isso não existe. Nós estamos entrando com requerimento, senhor presidente, e quero contar com a parceria de todos os deputados, solicitando a PGE sobre a área do Estado, porque se não foi aprovado pela casa que tem que ser aprovado, então ela retorne para o Estado. E vamos fazer que o Mauro Borges faça um levantamento dessas famílias, que não podem simplesmente ser desapropriadas, vão morar onde? E vamos também entrar com requerimento para a União, para que a União tome posição. E o que é mais grave, nós ficamos sabendo que o presidente do ICMBio determinou que não fosse feito assim, que cumprisse o ritual. Mas o negócio está lá embaixo. É esquema de propina de fiscal do ICMBio. Estão desvirtuando a função do ICMBio, que é um órgão extremamente importante para o país. Mas, infelizmente, por causa de fiscal, por causa de nego malandro, propineiro, Goiás não vai pagar essa conta não, essas famílias não vão pagar essas contas e essa casa não vai ficar inerte, senhor presidente. Nós vamos propor CPI, nós vamos convocar, vamos levar o Ministério Público Federal também. Agora, querer Instituto Federal, usar o nome Instituto e vir fiscal propineiro, extorquir famílias goianas, nós não vamos aceitar e vamos nos posicionar firmemente nesse sentido em defesa dessas famílias. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, nós vamos agora dar seguimento da sessão e nós temos uma matéria importante para votar. São várias matérias importantes, mas essa também é uma matéria extremamente importante, que é a indicação do nosso colega deputado Humberto Aidar para o Tribunal de Contas dos Municípios. Então eu peço a atenção de todos, depois nós temos também a matéria, outras matérias para ser votada e também do Ministério Público do Estado de Goiás. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Não há projeto, senhor presidente. Perfeitamente. Senhores deputados, eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Perfeitamente, senhor presidente. Processo em fase de discussão e votação única.
Votação secreta. Decreto Legislativo 6089, deputado Lissauer Vieira e outros. Indicação do deputado José Humberto Aidar para o cargo de conselheiro do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, TCM, na vaga resultante da aposentadoria do conselheiro Nilo Sérgio de Rezende Neto. Senhores deputados, eu coloco em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Tratando-se de votação secreta, solicito aos senhores deputados que registrem o voto no placar eletrônico e esclareço aos senhores deputados que o voto sim aprova a indicação do deputado Humberto Aidar para o Conselho do Tribunal de Contas dos Municípios e o voto não rejeita. Está... Peraí. Está liberado? Está liberado o placar eletrônico. Onde que eu vou aqui agora? É porque é votação secreta, seus deputados. Por isso que não aparece o voto lá. Mas já tem os votos registrados. Deputado Álvaro Guimarães, deputado Caio Salim, deputado delegado Eduardo Prado, deputado Francisco Oliveira, deputado Hélio Souza, deputado Henrique Arantes, deputado Lucas Calil, deputado Major Araújo, deputado Paulo César, deputado Rubens Marques, deputado Tiago Albernaz, deputado Sérgio Bravo, deputado Tião Caroço, senhores deputados. Tá bom, não? Pode. Vota aqui, Tião, ó. Essa tela aqui é maior, então aqui o voto vale 2, viu? Mas é vigia. Delegado Eduardo Prado, não está presente? Deputado Sérgio Bravo, deputado Tiago Albernaz, deputado Paulo César e deputado Major Araújo também não votou. Se Vossa Excelência quiser vir aqui, deputado, registra seu voto aqui. Deputado Bruno Peixoto. Tiago. Microfone, deputado Bruno Peixoto, por favor. Eu sei que hoje é um momento de festa e comemoração. É um sonho dessa casa ter o amigo Humberto Aidar como conselheiro. Mas, se possível, Humberto, gostaria de lhe pedir para presidir a comissão mista para distribuirmos as matérias que se refere à reposição salarial do índice da inflação. E quero também fazer um discurso no momento oportuno. Inclusive do Ministério Público, está aí também. Só estamos aguardando aqui o deputado Major Araújo, que está com problema na digital dele.
Deputado Zé Carapô. Deputado Zé Carapô. O deputado Júlio Pina está imitando Vossa Excelência, viu? Depois você vem aqui e vai ver aqui. Votou? Solicito a liberação do placar eletrônico. 40 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado o decreto legislativo que aprova a indicação do nome do deputado José Humberto Aidar para prover o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás, na vaga decorrente da aposentadoria do conselheiro Nilo Sérgio Rezende Neto Oliveira, à secretaria para os devidos fins. Neste momento eu passo a palavra ao mais novo conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios e eterno deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa, telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, procurador Ayrton Vecchi, gratidão é o mantra deste 10 de março. Primeiro, gratidão a Jesus Cristo e Nossa Senhora Santana, de quem sou devoto. Gratidão a cada deputado, a cada deputada, pela confiança em indicar esse amigo para compor o egrégio Tribunal de Contas dos Municípios. Permitam-me, companheiros deputados e deputadas, agradecê-los na presença de todos, na pessoa do deputado Iso Moreira, que nesse momento trava uma batalha pela vida e o nosso Deus há de trazê-lo de volta para o convívio nesta casa. Eu posso dizer que tive 41 votos. Iso, nossa gratidão eterna. Gratidão aos meus colaboradores, aos servidores desta casa, que sempre estendem, Major, um tapete vermelho a nós, deputados e deputadas. E faço esse agradecimento a todos vocês, na pessoa do doutor Rubens Sardinha, companheiro, generoso, extremamente leal, competente. Agradecimento ao governador Ronaldo Caiado, que desde o início soube entender que vaga sendo da Assembleia, quem indica conselheiro é a Assembleia. São os deputados e deputadas dessa casa. Gratidão. Presidente Lissauer, Vossa Excelência, que tenho como irmão, marca o seu nome para a eternidade. Eu teria vários pontos a elencar, mas me atenho à sua luta pelas emendas impositivas e por esse prédio, esse palácio que é digno de uma casa que representa mais de 7 milhões de goianos e goianas. Cabeça erguida, Vecchi. Cabeça erguida que eu, depois de 20 anos, trabalhando no Jaime Câmara e na Rádio Araguaia, deixei aquela emissora. Com a mesma cabeça erguida que deixei a Câmara Municipal,
a radiodifusora, depois de mais de 20 anos de trabalho, a Câmara Municipal de Goiânia, a Secretaria de Esportes da capital, o Partido dos Trabalhadores. Gratidão, por lá fiquei 25 anos. E hoje deixo também as fileiras do MDB. Gratidão, esta é a palavra. Compromisso de honrar cada voto recebido. Tenho certeza que, ao julgar qualquer processo, comigo estará Maria, Mãe de Jesus, que vou pedir sempre que passe na frente. Eu poderia aqui ficar algum tempo agradecendo o tempo que vivi nessa casa. Aqui cheguei com apenas 30 anos de idade, saio com 60. Apesar de não parecer, mas a idade, ela não perdoa. Aqui, companheiros, eu tive e vivi grandes momentos. Passei aqui o momento mais difícil da minha vida. Quando perdi, vítima de câncer, a minha esposa no ano 2000. Mas Deus é tão generoso que aqui me deu a oportunidade de ter a maior felicidade da minha vida, quando me presenteou com meu filho, João Paulo, que é o maior orgulho da minha vida. Gratidão eterna. E nesse tempo que a gente vive o temor da guerra, eu gostaria de deixar como presente aos meus pares trecho da carta de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Companheiros, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não se alegra com o erro, mas goza com a honestidade. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Com fé e paciência. Tente, experimente. Eu sei que você é capaz. Eu sempre fui um deputado presente, quero encerrar aqui. Porque para mim, ser deputado estadual é algo que a minha cidade jamais imaginava. Eu venho de uma família extremamente humilde. Meu pai não tinha profissão, era jogador de baralho. Minha mãe, professora e taquígrafa da Câmara Municipal de Inhumas. Eu tinha tudo para dar errado. Para mim, filho do seu Turcão e da dona Luzia, ser indicado hoje para o TCM é algo que guardarei para o resto da minha vida. Faço um agradecimento especial à Luciana, minha esposa, que durante os últimos 16 anos pode contar nos dedos o fim de semana que passamos juntos por conta do corre-corre da política. Eu, como muitos, não vi o meu menino crescer, que é a grande paixão da minha vida.
Fiquemos todos com Deus. Muito obrigado, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Senhores deputados, a próxima matéria, como nós temos aqui um quórum qualificado, 40 deputados, nenhum online, então nós vamos fazer votação simbólica, não precisa registrar o voto no placar eletrônico. Tem a palavra o deputado Álvaro Guimarães. Perfeitamente, senhor presidente. Votação nominal. Processo em fase de segunda discussão e votação. 0658. O Ministério Público do Estado de Goiás altera a lei complementar número 25, de 6 de julho de 1998. A lei complementar 103, de 1º de outubro de 2013. A lei complementar 156, de 7 de agosto de 2020. A lei 16.166, de 28 de novembro de 2007. A lei complementar 89, de 12 de dezembro de 2011. A lei 14.810, de 1º de julho de 2004. A lei 13.162, de 5 de novembro de 1997. E da outras providências, senhor presidente. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação, a secretaria para extração de autógrafo. Solicito a presença do deputado Henrique Arantes para assumir a presidência. Senhor presidente, processo em fase de discussão e votação. Votação secreta. Veto. 9568, Governadoria do Estado, veta parcialmente o autógrafo de lei complementar, número 9, de 21 de dezembro de 2021, que reformula e disciplina a rede metropolitana de transporte coletivo da Grande Goiânia. Também reestrutura a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos e a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, de autoria da Governadoria do Estado. Está em discussão. É veto, deputado. Vossa Excelência quer discutir? Deixa eu só explicar o veto, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a todos para que vote sim para manter o veto. Deputado Tiago Albernaz, é apenas um artigo que já foi reparado que da palavra intermunicipal. Teve um erro em relação ao nosso relatório. Então, quero pedir a todos para manter o veto.
Deputado Lucas Calil, rapidamente, só para fazer um registro, e depois eu vou passar a palavra à deputada Leda Borges para discutir a matéria. Senhor presidente, agradeço a oportunidade. Quero aqui que fique registrado e conste a visita honrosa do deputado estadual Bruno Souza, de Santa Catarina, que é um grande entusiasta aí de uma grande reforma do Pacto Federativo. Enviou para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás um projeto de lei apresentado por ele em Santa Catarina, já aprovado em 9 estados e que muito em breve tramitará nessa casa, dando mais autonomia aos prefeitos, aos governadores, enfim, fazendo aquilo que, ao meu sentir, é o mais essencial e que deve ser feito no Brasil para que possa reparar todos os problemas. Hoje o prefeito tem 100% das demandas do município, mas conta ali com 15% apenas do orçamento. Portanto, essa deficiência tem prejudicado e muito a vida dos brasileiros, e aqui eu quero citar o Bruno, parabenizá-lo por ter vindo aqui em loco, por ter vindo conhecer o estado de Goiás, e não tenha dúvida do nosso engajamento, do nosso entusiasmo com essa causa, e eu tenho muita convicção que nós também faremos de Goiás mais uma voz no sentido de fazermos aí essa grande reforma do Pacto Federativo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu registro também e agradeço a presença honrosa do deputado Bruno, de Santa Catarina, e dizer que essa casa te recebe de braços abertos, e na mão do deputado Lucas Calil, eu tenho a plena certeza que os deputados irão contribuir e ajudar para a aprovação dessa matéria. Para discutir, deputada Leda Borges. Senhor presidente, ainda não tenho formado a minha opinião sobre esse projeto, mas eu quero falar da educação do tempo integral instalado no entorno. Por favor, eu quero pedir aos meus pares que ouçam 2 áudios de mães. Eu acho que, além, a marcação dessa reunião deveria acontecer entre os pais, né, a direção e alguém da Secretaria de Educação também. Porque o que acontece? Apenas 2 escolas no município, né, no Valparaíso, no caso, que são estaduais, que aderiram a esse período integral, e eles não têm estrutura para isso. Na verdade, o período integral, eles adicionaram disciplinas que não tem nada a ver, a meu ver, não acrescentam em nada as 2 horas que as crianças ficam na escola, e realmente, eu presenciei, eu busco a minha filha todos os dias, levo na escola, eu presenciei a menina desmaiando na parada de ônibus, eles chegam na escola às 7h15, comem por volta de 8 horas, né, que é o lanche, e depois vão comer só. Algumas turmas começam a comer 11h30, outras meio-dia e pouco, e tem turma que só vai comer 1h da tarde, né? E além da comida ser, tem dia que a comida tá razoável e tem dia que a comida parece uma lavagem, e também a quantidade é insuficiente para adolescente, porque adolescente tem uma queima, né, energética muito grande. Então a comida não é suficiente para todos os alunos, às vezes falta comida, né, e eles têm que preparar alguma coisa assim de última hora, porque não fez comida suficiente para todo mundo. Então eu acho que, além da direção ter que se posicionar em relação a isso, a própria Secretaria de Educação tinha que rever, né, se realmente eles estavam ou estão preparados para esse tipo de acolhimento. Próximo. Oi, pessoal, bom dia. Então, eu já tinha falado isso aqui nesse grupo, quando era só do 2º B. Eu acho, gente, que essa escola que nossos filhos estão estudando não tem estrutura nenhuma para manter eles o dia todo na escola. Meus filhos chegam reclamando muito que não tem limpeza na escola. Eu não sei se os filhos de vocês falam isso. Chegam para estudar principalmente de manhã no quadrado. A sala estão toda suja. Sujeira para todo lado. As salas são minúsculas, com um monte de aluno dentro, entendeu? Meu filho chega aqui falando o tempo todo que fulano passou mal, ciclano passou mal, ele só chega passando mal. Eu não sei, gente, mas eu acho que a gente devia tentar resolver isso, porque essa escola não tem estrutura para receber nossos filhos o dia todo igual está sendo. E coisas piores vão acontecer. Por quê?
Afinal de contas, a pandemia ainda está aí, né, gente? Por favor, a foto da merenda. Ali é a merenda, de tempo integral. Eu, há 3 dias, há 3 sessões, tenho dito acerca da irresponsabilidade de transformar colégios de turno regular para dizer que está ampliando tempo integral, ainda em 2 turnos de tempo integral. Fora isso, a falta de professores, a obrigatoriedade de ficar até 21 horas e 30 minutos para cumprir horário, sem professor, sem segurança, sem batalhão escolar, sem merenda, sem professor. Que tempo integral é esse? Há 3 sessões eu estou tratando deste tema, que está grave não só em Valparaíso, em Planaltina, em Santo Antônio do Descoberto, em Águas Lindas, para o governo dizer, Major Araújo, que está ampliando a oferta de tempo integral. Eu nunca vi isso. Tempo integral é um único turno, deputado. Único turno. Fizeram 2 turnos, sem estrutura, sem professor, sem merenda, sem segurança, sem transporte público, sem transporte escolar. Olha, senhor governador Caiado, dona Fátima Gavioli, isso não é papel de governo e nem de professor. Lá os professores estão aborrecidos, os pais e os alunos. Abram do olho, como diz meu colega, não é nem o olho. Tenho dito. Deputado Alisson Lima. Ele está querendo falar com a Aidara. Boa tarde, senhoras e senhores. Sobre o projeto de lei em questão, declaro meu voto pela manutenção do veto do governador. Deputados, deputadas, em outubro do ano passado, eu usei do expediente nessa casa para poder falar, alertar o governo sobre a questão que viria do IPVA. Em outubro do ano passado, nós já estávamos acompanhando aí, em vários estados, ações na justiça, questionamento em relação ao imposto sobre propriedade de veículo automotor, que é o IPVA 2022, por conta da situação da pandemia e da previsão de inflacionamento dos veículos novos e usados, né, que isso iria impactar a economia das famílias, que já estão tão fragilizadas por conta da pandemia. Outubro do ano passado, vim aqui na tribuna, eu usei de vários expedientes para poder alertar o governo sobre isso. De lá para cá, várias ações, repito, estão transcorrendo na justiça por várias regiões do Brasil, porque está sendo contestada a questão da capacidade contributiva da sociedade nesse momento. Imposto, a natureza dele não é vinculativa, a gente sabe. Você não pode pegar o imposto e necessariamente tem que aplicar aqui ou ali, mas existem várias regras para você poder majorar imposto. Dentre elas, tem que se ver a questão da capacidade contributiva. Abri um parênteses aqui em relação ao IPVA, para poder comentar sobre a decisão do Judiciário goiano ontem em relação à questão do IPTU aqui da capital. Lamento muito, senhoras e senhores, que o nosso Judiciário, que os desembargadores do Estado de Goiás taparam os ouvidos para o drama que a sociedade está passando no momento e assimilaram a versão mentirosa da Prefeitura de Goiânia. A Prefeitura de Goiânia está mentindo para a sociedade todo momento em relação à questão do IPTU. Eu lamento muito
que os desembargadores acreditaram nessa versão manipulada da prefeitura de que apenas quem mora em condomínio fechado aqui em Goiânia está pagando aumento do imposto e de que apenas uma parcela mínima da sociedade está pagando também aumento. Isso é mentira. Isso é uma distorção completa da realidade. Tanto que a metade da população não pagou IPTU ainda, senhoras e senhores. Então, é algo muito grave que está acontecendo em Goiânia. As pessoas não conseguem pagar o IPTU por conta da realidade econômica e social. E aí, o governo de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, poderia muito bem, inclusive, acompanhar o movimento de 5 governadores que já recuaram no aumento do IPVA. O governador não fez isso. Houve um aumento do IPVA, aumento real, aumento no valor fechado. Houve um aumento real do IPVA que está arrebentando com a sociedade. Em momento algum aqui eu falei que houve um aumento da alíquota, até porque, repito, ele seria um psicopata se ele fizesse isso. Ele aumentou o valor real. O boleto chegou com o valor mais alto para as pessoas. Isso é desumano, isso é covardia, isso é atrocidade. Em tempo de pandemia, um governador enfiar a faca na sociedade dessa forma em relação ao IPVA. Nós entramos com uma ação no Ministério Público. Queria aproveitar a presença do Procurador-Geral do Estado, Ailton Vec, para poder pedir sensibilidade do Ministério Público para poder proteger as pessoas desse Estado que estão fragilizadas, Procurador-Geral, precisando de ajuda nesse momento de pandemia, de orçamento apertado, e para que o MP se manifeste favorável, para que o governo não aumente esse IPVA dessa forma que está aumentando. O Ministério Público é muito importante nessa defesa. Lamento o ocorrido ontem em relação ao TJ, que os desembargadores foram insensíveis com a população. Eu espero que esse comportamento não se repita com o MP em relação ao IPVA 2022 em um processo que já judicializamos, que impetramos aí no Ministério Público. IPVA é coisa séria. Se tem alguém fazendo fake news aqui, não somos nós da oposição, não sou eu. É o próprio governador, que é uma fake news encarnada. Ele se materializou na figura de uma fake news, que mentiu e engana o povo goiano todo dia. Revoga Caiado IPVA. Discussão está encerrada, está em votação. Encerrada, peço a liberação do voto no painel, lembrando que é veto, precisamos de 21 votos, 25 votos, né? 21 votos para validar a votação. Queria convidar o líder do governo para fazer a orientação de voto de bancada. Deputado Bruno, com a palavra. Senhor presidente, deputado Henrique Arantes, solicito a todos a manutenção do veto, já expliquei as razões. Houve um erro na conclusão do relatório, então nós precisamos manter o veto e o projeto já se encontra na casa e devemos votar terça-feira, após uma reunião aí que está acontecendo nesse momento. Certamente, deputado. Então peço a liberação do painel, já está liberado. Esse projeto é o que veta parcialmente o autógrafo de lei complementar, que reformula e disciplina a rede metropolitana de transporte coletivo da Grande Goiânia. Também reestrutura a Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo e a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. A informação que nós temos é que ele foi vetado para corrigir redação e veio um novo projeto para casa. Então, já votamos ele, inclusive, em primeira no dia de ontem. Pela ordem, senhor presidente? Pela ordem, deputado Álvaro. Então, o voto terá que ser sim. Sim, justamente. O voto é sim. Lembrando para os colegas que sim, mantém o veto e não derruba o veto. Os que desejarem não votar têm também a abstenção. Sim, mantém o veto, que é a orientação do líder para corrigir a redação do projeto, que já está aqui na casa. Já temos... O painel não dá a contagem de quantos já votaram. Temos 11 votos. Convidar para votar o deputado Amaury Ribeiro, deputado Hamilton Filho,
Cairo Salim, Charles Bento, Cláudio Meireles, delegada Adriana Corse, delegado Eduardo Prado, delegado Humberto Teófilo, doutor Antônio, Francisco Oliveira, Gustavo Seba, Henrique César, Humberto Aidar, Jefferson Rodrigues, Carlos Cabral, Leda Borges, Major Araújo, Paulo César, Rafael Gouveia, Rubens Marques, Sérgio Bravo, Thales Barreto, Tiago Albernaz, Tião Caroço, Virmondes Cruvinel e Zé Carapô. Já temos 15 votos, senhores. Presidente. Precisamos de 21 votos. Questão de ordem, deputado Wagner Neto. Presidente, eu não sei se é algum problema técnico aí, mas não está registrando a quantidade de votantes ali no painel, só para solicitar aí a equipe que está fomentando aí o painel eletrônico, tá certo? Antigamente nós tínhamos essa informação. O senhor está certo, eu fui olhar ali para ver o número de votantes, eu tive que contar visualmente, porque o painel não dá o número. Eu acho que ele só abre no final da votação, quantos foram sim, quantos foram não. Me informaram aqui que estão corrigindo. É porque é casa nova, né, deputado? Nós estamos aqui, acho que é o 3º dia de sessão. O que foi cobrado aqui ontem dos colegas é ter um cronômetro aqui de frente. Porque você está ali apresentando matérias, os cronômetros estão atrás. Então isso também está sendo corrigido. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Leda Borges. Eu vou fazer a Vossa Excelência uma observação técnica. A oposição, que às vezes pode obstruir votação, nós ficamos sem saber quantos votos estão lá. Não está computando. Nós precisamos ter essa informação antes da votação completa. Não é? Deputada Leda, foi exatamente isso que o Wagner comentou. Eu não que não percebi. tem um número de... O painel não mostra o número de votos que já adquirimos. Eu mesmo fui contar aqui, eu tive que contar visualmente. Por exemplo, nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12... Já temos 21, parece. 21, 22. Corri o olho rápido. Mas ele não fala. Eles estão trabalhando para corrigir e colocar no painel esse número. Prejudica o nosso papel. Muito obrigado, senhor presidente. Não só para o papel da oposição, para o papel administrativo é fundamental. A gente saber quantos votos já tem, se tem que chamar alguém que está no cafezinho, por aí vai indo. Você está certa. Uhum. Pessoal, vamos encerrar então a votação. Peço que traga as luzes o total de votação. Encerra a votação, traz o total de votos, por favor. 20 votos mantendo o veto, 4 derrubando, veto mantido. O veto foi mantido. Encaminha a secretaria para as devidas providências. Senhor presidente, votação nominal, processo em fase de segunda discussão e votação.
0892, Governadoria do Estado, altera a Lei Complementar 199, de 29 de dezembro de 2021, que reformula e disciplina a rede metropolitana de transporte coletivo da Grande Goiânia. Também reestrutura a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos e a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com voto contrário do deputado Alisson Lima. Encaminha a secretaria para as providências. Processo em fase de segunda discussão e votação. 0025, Governadoria do Estado, que altera a Lei 20.954, de 30 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a regularização fundiária de ocupação de imóveis urbanos de domínio no Estado de Goiás e da outras providências. O processo está em segunda fase de discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Encaminha a secretaria para providências. Processo em fase de segunda discussão e votação, 8691, deputado Júlio Pina. Declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação dos Guerreiros de Aço, com sede no município de Senador Canedo. O processo está em segunda fase de discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha a secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 9508, Governadoria do Estado, autoriza a alienação de imóveis de propriedade do Estado de Goiás e saneamento de Goiás, S.A. Saneado. O processo está em segunda fase e está em discussão. Encerrado, está em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, a secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0028, Governadoria do Estado, autoriza a permuta entre o Estado de Goiás e a Fundação Dom Pedro II dos imóveis que especifica. O processo está em segunda fase, em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0661, Governadoria do Estado, que dispõe sobre a criação e a mudança de denominação dos estabelecimentos de ensino do Sistema Estadual de Educação que especifica. O processo está em discussão. Para discutir, deputada Leda Borges. Não, mas eu fico muito baixinha. Cadê? Cadê a foto lá? Senhor presidente, nobres pares, deputada Adriana, que não se encontra aqui em plenário, os vídeos e as fotos que eu coloquei era para comprovar exatamente, deputado Major Araújo, o que eu aleguei acerca das salas superlotadas nessa transformação de tempo integral, a Polícia Militar sem estar articulada para a saída dos alunos às 21h30, o batalhão escolar inexistente, mesmo tendo verba específica, os uniformes que não chegaram a todos. E o tênis também tem que ser só pé par. Se você tem que calçar 34, 36 ou 38, ou 40. Se for 35, 37, 39 e 41, não serve. A quantidade de alunos fora de sala de aula, ela perfaz um percentual de 25%. Porque se tivesse feito um turno só, seria de 50%, pela densidade da nossa região. Aí fizeram 2 turnos lá, meia boca, e eu continuo dizendo essa palavra,
Tudo é meia boca, programas sociais meia boca, que não estão chegando na ponta. Coronel Adailton, aqueles R$100 é para inglês ver. Eu estou com áudio de alunos que até hoje não receberam, tudo desesperado, porque faz a entrega, faz o lançamento do programa, porque agora para o Caiado só tem um entorno. Não existe outros lugares, só lá na minha região. Ele vai toda semana, até para entregar certificadozinho de curso, porque não tem obra para entregar. E aí, o que está acontecendo é que Mães de Goiás não está funcionando. Haja vista água limpa, que o programa não chegou até lá. Jovem cidadão, hoje, cidadão do futuro, ou jovem do futuro, não está chegando. Há municípios que receberam 2, que no nosso período era 30. Receberam 2, que ninguém nem conhece, porque foi tudo pelo computador. E aí, nós estamos com essa condição no entorno da falta de qualidade do ensino, não por culpa dos profissionais da educação, mas pela transformação de ambientes que não poderiam estar de tempo integral ou de tempo meia boca. Porque não tem professor, não tem banheiro em colégios aqui em Goiânia para ter o tempo integral. Tem colégio que não está tendo o intervalo necessário para os alunos descansarem. Está indo direto no tempo regular. Essas observações que tenho feito como professora, como ex-secretária de Educação e como deputada representando o meu povo no entorno, nós estamos sendo olhados com descaso. E aí, quantos deputados não vão para a minha região buscar os seus votos? Estaduais, federais, e não são a voz, o ouvido e a boca do povo da nossa região aqui. Os alunos estão sofrendo, os pais com medo de violência, não dormem enquanto o filho não chega à sua casa. Comida, como foi visto aqui, salas superlotadas, falta de professores e mais, deputado Major Araújo, subsecretários politiqueiros da minha região, perseguindo diretores se não colocar camiseta favorável ao governo do Estado, perdendo direção de escola, transferindo de uma escola para outra grandes profissionais da educação por perseguição política, a ponto de chamar e dizer, vem para o nosso lado, e não foi, e foi transferido. Aí, eu estou aproveitando o nosso deputado aqui, Wilde Cambão, que sobrou só nós dois no entorno, para falar para Carla Moreno, subsecretária, que aquela subsecretaria eu que consegui com o governador Marconi, para que ela tome providência, para que ela aplaude o governador, mas diga que vocês estão perdendo voto com essa confusão e falta de respeito com a comunidade escolar, a ponto dela dizer para um professor, se não tiver vaga na cidade, o seu concurso foi para o estado inteiro. Deputado Paulo Trabalho. Não pode, deputada. Não cortaram, não. Foi o tempo correto. A senhora encaminha voto. Eu vou escrever a senhora para encaminhar voto logo após o Paulo. Mas aí fica muito. Senhor presidente, liberado aqui, obrigado. Eu quero novamente falar sobre um assunto importante, mas antes dizer que sou favorável ao projeto. E novamente aqui clamar pelas rodovias do nosso estado de Goiás, que estão numa situação muito difícil.
E nós não podemos deixar de cobrar. A população, ela nos elegeu para que ela pudesse ter voz através desse parlamento. Porque quando a gente não tem representatividade, quando não somos figuras públicas, só nos resta reclamar e lamentar e esperar que alguém faça alguma coisa por nós. E quando o povo confia em alguém para estar aqui lhe representando, ele quer que nós sejamos essa voz. Ele quer se sentir representado. Então nós não podemos ser omissos diante de tanto descaso com as nossas estradas pelo estado de Goiás, que nunca estiveram numa situação tão ruim, tão abandonadas como elas estão atualmente. Na minha região, em específico do Nordeste goiano, nada está sendo feito em termos de rodovia. Nós estivemos recentemente lançando o início das obras da GO 447 para interligar Campos Belos a Divinópolis. A morosidade da empresa, a obra não avança, os caminhões atolando, a população sofrendo. A GO 110, de Aciara a São Domingos. Os produtores fizeram o projeto para antecipar o início das obras, até o momento nada se iniciou por lá. Os produtores gastaram muito dinheiro na elaboração, na confecção do projeto com recurso próprio, mas não tem nenhuma máquina lá, deputado Major Araújo, dando início às obras. A GO 108, que eu falei ontem aqui de Buritinópolis, Amambaí, Damianópolis, Sítio da Abadia, trechos intransitáveis, colocando em risco a vida da população, tráfego de veículos, escoamento da produção. Então, assim, eu tenho certeza que o governador Ronaldo Caiado já tomou conhecimento e ele é conhecedor de toda essa situação crítica, mas a Goinfra não está dando uma resposta à altura do nosso estado de Goiás. E Goiás, graças a essa casa, nunca teve tanto dinheiro nos cofres públicos como tem agora. De todas as gestões de governadores, conseguiram fazer muito com pouco. E agora Goiás tem mais de 8 bilhões de reais nos cofres e não faz obra, e não faz estrada. E a população, dia após dia, esperando, pacienciosamente. Por isso, senhores deputados, nós que somos representantes do povo goiano, precisamos dar voz a esse povo. O povo está lá sofrendo, morrendo. Nós temos essa obrigação aqui nesse parlamento, dar voz aos nossos municípios, à nossa população. A Goinfra está lá, o presidente sai, não sabe se troca, se entra, preocupado com candidatura de deputado federal, e esqueceu do Estado, esqueceu de cuidar das rodovias. E como eu disse aqui, eu venho há meses apresentando requerimento nessa casa, que é a mesma coisa que um risco na água. Apresentar um requerimento aqui na Assembleia Legislativa e fazer um risco numa bacia de água é a mesma coisa para muitas secretarias do Estado de Goiás. Estou mentindo? Não estou mentindo. Cansei de apresentar requerimento à Goinfra, ofício, enquanto esta casa estava de recesso, levei lá diversos ofícios. Gravei vídeos e mandei no particular do presidente, não expus nas redes sociais, no particular, essa situação. A população me manda vídeo, eu encaminhava para o presidente da Goinfra, Pedro Henrique Salles. Nenhuma resposta foi dada. Quando a gente sai das rodovias federais, e tem que parabenizar aqui o presidente Bolsonaro, o ministro Tarcísio, que estão cuidando muito bem das rodovias federais. Você entra nas estaduais, é um caos. Será que o dinheiro do Estado vale menos que o dinheiro da União? Porque dinheiro tem em Goiás. Mas o problema é que contratam empresas incompetentes, empresas que não têm maquinário ou que estão preocupadas com outras finalidades. E não fazem as obras. Maquinário precário. Nós vemos muitas vezes, algumas vezes, interdição em rodovia federal, interdições graves. Do dia para a noite, o governo federal vai lá e arruma através do seu Ministério da Infraestrutura, de Transportes, o ministro, competência do ministro Tarcísio. E Goiás, se arrebentar uma rodovia, leva 3 meses para arrumar. Então, de quem que é a culpa? Alguma coisa precisa ser feita.
E vou estar nessa tribuna enquanto esse problema não for resolvido. Deputada, quer encaminhar voto? Leda, quem encaminhar voto? Discussão está encerrada. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a secretaria para autógrafo. Eu queria pôr em apreciação do plenário a convocação de comissões mistas e de justiça e redação ao final da ordem do dia. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Perfeitamente, senhor presidente. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0659, Governadoria do Estado, altera a lei 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás e da outras providências. O processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 9507, Governadoria do Estado, altera a Lei 13.266, de 16 de abril de 1998, que institui a carreira do fisco da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e da outras providências. O processo está em discussão. O senhor quer discutir? Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0662, Governadoria do Estado, altera a Lei 21.003, de 5 de maio de 2021, que cria o programa Crédito Social e dá outras providências. O processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0027, Governadoria do Estado, que autoriza a aquisição por doação onerosa do município de Aparecida de Goiânia, Goiás, de imóveis urbanos. O processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a secretaria para autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 7255, deputado Amaury Ribeiro, estabelece multa a ser paga pela concessionária aos usuários do serviço de energia elétrica. O processo está em primeira fase de discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase, encaminhe-se a segunda fase. Processo em fase de segunda discussão e votação, 6071, deputado Wagner Camargo Neto, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação de Moradores dos Bairros Fernanda, Parque 1 e 2, com sede no município de Itaberaí, Goiás. O processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a secretaria para autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 7853, deputado Henrique Arantes, denomina o próprio público que especifica Altina Alves de Macedo, o terminal rodoviário de Jaú-Paci, Goiás. O processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em primeira fase, encaminhe-se a segunda fase. Processo em fase de primeira discussão e votação, 8219, deputado Cário Salim, concede título de cidadania que especifica Eloá Fernandes Menezes. Processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase, encaminhe a segunda fase. Processo em fase de primeira discussão e votação, 3450, deputado Dr. Antônio, torna obrigatória a comunicação de nascimentos sem identificação de paternidade à Defensoria Pública e ao Ministério Público de Goiás. Processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase, encaminha a segunda fase.
Processo em fase de segunda discussão e votação, 1351. Deputado Carlos Cabral declara de utilidade pública a entidade que especifica. Associação sem nome, CIA Teatro, com sede no município de Goiânia, Goiás. O processo está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a Secretaria para autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 8518, deputado Francisco Oliveira, declara de utilidade pública a entidade que especifica, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Crixá, com sede no município de Nova Crixá, Goiás. Está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase, encaminha a segunda fase. Processo em fase de segunda discussão e votação, 7030, deputado Henrique César, declara de utilidade pública a entidade que especifica, Associação Semear, com sede no município de Caturaí, Goiás. O processo está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a Secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 7159, deputada Leda Borges, concede título de cidadania que especifica a Nelson Williams Fratoni Rodrigues. O processo está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha a Secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 7362, deputado delegado Eduardo Prado, que declara de utilidade pública a entidade que especifica Missão Amar Sem Fronteiras, com sede no município de Goiânia, Goiás. O processo está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a Secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 8124, deputado Júlio Pina, declara de utilidade pública a entidade que especifica, Associação dos Assentados do Projeto José Marte, com sede no município de Niquelândia, Goiás. O processo está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Processo em fase de primeira discussão e votação, 6761, deputado Antônio Gomide, institui o Dia Estadual de Combate à Prevenção de Rancenias. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, Leda Borges. Pela ordem. Eu gostaria de registrar a presença, senhor presidente, do ex-prefeito Ronan, nosso companheiro, né? Companheiro do Cláudio, a esta casa, presidente hoje da Associação de Ex-Prefeitos do Estado de Goiás. Registro aqui e muito obrigada pela sua presença, seja sempre bem-vindo. Muito obrigada, senhor presidente. Registro em ata a presença do ex-prefeito. Processo em fase de segunda discussão e votação, 4750, deputado Wilde Cambão, declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação de Crédito para Habitação e Projetos Sociais, com sede no município de Lusiânia, Goiás. O processo está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a Secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 5303, deputado Gustavo Seba, que altera a lei 20.972, de 23 de março de 2021, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus no âmbito do Estado de Goiás. O processo está em discussão. Para discutir o projeto, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, esse pedido de discussão foi mais em revolta ao deputado genérico dessa casa, Sardinha, que quer mandar até na discussão da gente. Eu falei, não discute não. E eu gostaria de inaugurar a tribuna aqui da oposição, mas nem isso, Leda. Ele se acha dono dessa casa. Eu já disse a ele, quer ser dono? Tudo bem.
simbolicamente, né, ele é considerado aqui como um deputado também, mas querer mandar, até não deixar a gente discutir, eu tenho certeza absoluta que ele é parente do governador Ronaldo Caiado. Certeza, pode olhar na família. Porque Ronaldo Caiado é um homem esquisito, gosta de querer mandar em todo mundo, autoritário, acha que é dono de Goiás. Me falaram que ele não dá conta nem de administrar as fazendas dele. E aí o povo goiano tem que ver. Quem não dá conta de administrar a sua própria casa, não dá conta de administrar o Estado. Deputada Leda, eu estive na cidade de Trombas. Para quem não sabe, é lá no norte goiano. Certa vez, procurando uma secretária do governo, fui lá reivindicar benfeitorias para a cidade de Trombas. Quando eu falei Trombas, deputado Major Araújo, a secretária mandou eu respeitar ela. E eu fui explicar a ela, que é de fora, que Trombas era uma cidade goiana. Ela acha que eu estava faltando com respeito com ela. Porque chamaram minha gente, pessoas de fora. Daqui a pouco, quando eu fosse falar de Uirapuru, o secretário também vai querer brigar comigo. Como se eu faltasse com respeito com ele. Achando que eu estou ofendendo. Quando é uma das grandes e boas cidades goianas que nós temos. E, ao chamar esse povo de fora, esqueceu o Ronaldo Caiado, que é um povo que não conhece a nossa cultura, não conhece o nosso pão de queijo, o nosso arroz com piqui, né? Como dizia, é bom demais da conta. É um povo que vem com linguajar diferente da gente. E eu confesso, deputado Gomide, que eu tinha dificuldade de ir ao secretário, no início do governo, porque eles não sabiam quem eram os goianos. Não conheciam os deputados, não conheciam os prefeitos, não conhecia sequer os nossos municípios. E quando você levava as reivindicações, muitas vezes perguntavam a mim, é uma cidade? Formoso é uma cidade? São Miguel do Araguaia é uma cidade? E a gente tinha que explicar que era uma cidade de Goiás. E eu não posso aceitar, Sardinha, que eu acho, com data vênia, com todo respeito, dentro da administração pública, conselheiro aposenta com 70 anos, ministro aposenta com 70 anos, Sardinha já tem 80, já passou da hora de aposentar, para vir vagas para gente jovem e que permite que a gente venha na tribuna, porque a função nossa é de falar, parlamentar. Mas, senhores, eu vou conversar com o ex-prefeito Ronan para que a gente possa fazer uma dobrada Cláudio Meirelles, Leda, na cidade de Niquelândia. Tenho certeza que o Ronan vai atender a gente. Eu quero dizer também, e fazer um convite aqui, só tem 9 segundos, dia 12, nós teremos uma grande reunião, um almoço com o Gustavo Mendanha. Convido a todos aqueles deputados. A discussão está encerrada. O processo está em votação. O senhor quer encaminhar voto? Encerrado. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Cláudio, Vossa Excelência ficou na tribuna, eu achei que o senhor queria encaminhar o voto, mas o senhor não manifestou? Já foi votado. No próximo projeto. Encaminhar a secretaria para autógrafo.
Processo em fase de primeira discussão e votação, 5972, deputado Henrique Arantes, concede título de cidadania que especifica a Marcos Vinícius Carlos Alves. O processo está em discussão. Para discutir, deputado Cláudio Meirelles. O senhor viu, Major, que quando eu fui fazer um convite do Gustavo Mendanha, os caiadistas já cortaram o som, terminaram o tempo. Aquilo que demora 60 segundos para fazer 1 minuto, passou em 1 segundo. Esse é o estilo de Ronaldo Caiado, que pegou nesse povo. Esse vírus, Ronaldo Caiado, esse homem que não gosta de servidor público, o homem que acabou com o Estado de Goiás. Deputada Mauri, não se trata de falar bem ou mal de governo nenhum. Todo governo tem fatos bons e ruins. A vida da gente é assim também. Tem atitudes boas, atitudes impensadas, mas eu sei, povo goiano, que no final do governo passado, nós tínhamos 25 escolas de tempo integral, que poderíamos avançar. Ronaldo Caiado fechou todas. Todas. Nós tínhamos 32 unidades da UEG. Temos 8 apenas. E das 8, muitas não fizeram o concurso de vestibular. Vão acabar também quando acabar a última turma. Se nós não acreditamos na educação, que é o futuro, olhe o que esse governador fez. Só propaganda falsa. Fala que melhorou a educação. Melhorou nada. Eu vi o seu vídeo. Quero te parabenizar. O senhor tem tomado atitudes, Major, que muitos outros não têm. Falando a verdade, desabafando, gritando, chamando aquele governador de frouxo. E quem começou esse discurso, deputada Mauri, data vênia com respeito, foi o próprio Ronaldo Caiado, em catalão, numa rádio, chamando o outro ex-governador, xingando o ex-governador. Ele que começou com essa história de chamar os outros de frouxo, de covarde, pois está aí, como Deus é justo. Existe Deus? Existe. Ele chegou no governo xingando, falando mal de todo mundo, pois hoje ele é xingado em praça pública. Governadorzinho frouxo, governadorzinho ruim de serviço, governador Ronaldo Caiado não vale um cibazol furado, é falso, é malandro, atrasou o Estado de Goiás, acabou com as perspectivas de servidor público, rodovia estadual, foi notícia essa semana do Jornal Nacional. Essa que é a verdade. Defender como um governo desse pode ter sido, deputado Hélio, reconheço, um grande parlamentar, boa de fala, bom de discurso, bravo, mas essa bravura dele virou bravata. Aquilo que ele fazia no Congresso Nacional, quis fazer como gestor. Goiás não precisa de gente brava, não. Goiás precisa de gestor que avança esse estado, que melhora a educação, que melhora o emprego dos goianos. Ele errou demais. Ele errou muito, deputado Hélio de Souza. Esse governador foi um atraso para o estado de Goiás. Esse governador é uma falácia. Esse governador não vale nada. Esse governador acabou com o futuro dos goianos. Essa que é a verdade. Tudo no governo, começando pelo líder daqui da Assembleia, até hoje é o mesmo discurso, Hélio de Souza. É falar mal, que pegou 2 folhas atrasadas, que pegou isso, que pegou aquilo. Ora,
Ele foi eleito para olhar para frente e não para trás. Não tem uma obra desse governo que podemos dizer que foi uma obra de relevância. Não é bom companheiro, deputado Amaury. Ele não é. E vai largar o senhor na mão, como já largou algumas vezes. Está na hora. E por isso que eu volto antes que acabe o meu tempo de novo. Convido a todos aqueles insatisfeitos a nos juntar conosco. Dia 12, reunião com Gustavo Mendanha. Obrigado. Para discutir a matéria, o deputado Bruno Peixoto. Vai lá defender o puxa-saco, Caiado. Eu vou dizer, tinha um grande mentiroso aqui. Não, aqui na Assembleia. Esse eu vou passar. Senhor presidente, votarei favorável ao título do Marcos Vinícius Carlos Alves. Deputado Henrique Arantes. Quero aqui, deputado Henrique Arantes, votar favorável ao Marcos Vinícius Carlos Alves. E eu tenho certeza que o Marcos Vinícius, deputado Cláudio Meirelles, reconhece que esse governo é sério, transparente, íntegro. É o governo que está fazendo o maior programa de transferência de renda do país, o programa Mães de Goiás. R$ 250 para cada mãe com filhos até 6 anos em situação de vulnerabilidade. Este governo está promovendo a revolução na educação, esquecida pelo governo anterior, defendido pelo deputado Cláudio Meirelles. Primeiro, nós reformamos todos os colégios, reformados com qualidade. Doutor Antônio, os nossos alunos com bolsa estudo, no valor de R$100 por mês. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Isso sim é incentivar a permanência do aluno. Mais de 250 mil alunos beneficiados da rede pública. Deputada Leda, o seu sonho era liderar esses programas. O programa Aluguel Social, R$350 por mês. As estradas sendo recuperadas, as GOs sendo recuperadas. Esse é o governo Ronaldo Caiado. E eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, que nós estamos no caminho certo. Tal é o índice de aprovação com mais... Senhores, por decurso de prazo, falta de prazo, encerramos a discussão. A matéria fica prejudicada, será votada na sessão posterior. E convocamos aqui a Comissão de Justiça e Comissão Mista. Encerramos a presente sessão. Convocamos outra para o horário regimental para terça-feira. Vai, Comissão Mista e Comissão de Justiça. Está encerrada a presente sessão.